Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 23, Jesus segue o sermão das bem-aventuranças dizendo o seguinte: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que nos céus está. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muito bem, nesse texto Jesus está nos orientando a nos afastar e a ter cuidado com aqueles que ele chama de falsos profetas. Profetas que profetizam aquilo que não é verdadeiro. Mas muito mais do que profetizar aquilo que não é verdadeiro, Jesus está nos alertando para a maneira como vivem e para os frutos que eles produzem. E Jesus nos diz que essa é a maneira mais efetiva, a maneira mais eficaz de conhecermos a vida de alguém. Olhar para os frutos que essa pessoa produz. Quando nós comparamos essa linguagem dos frutos com a linguagem do Novo Testamento, nós vamos perceber que os frutos têm a ver com caráter, têm a ver com a quantidade de pessoas que você consegue trazer para a presença de Deus, tem a ver com a quantidade de pessoas que você consegue abençoar. Então, pelo menos 3 características de fruto estão descritas em outros textos do Novo Testamento, né? A maneira como você vive, seu caráter, a maneira como você traz pessoas para a presença de Deus e a maneira como você abençoa outras pessoas que estão próximas a você. E Jesus diz que um profeta verdadeiro se conhece pelos frutos. Então nós precisamos observar isso na vida das pessoas. E Jesus nos adverte ainda que no último dia, no dia do julgamento final, quando Jesus voltar e que todos nós seremos julgados, uns para ser abençoados e viverem a vida eterna ao lado dele, outros para serem amaldiçoados e serem lançados na morte eterna. Ele disse que naquele dia muitos dirão para ele, mas Senhor, eu sempre estive contigo, eu sempre fiz coisas em teu nome. E Jesus diz, olha, se afaste de mim porque eu não te conheço, eu não sei quem você é. O que quer dizer que nem todas as pessoas que dizem estar trabalhando para Deus ou que pensam estar trabalhando para Deus, efetivamente estão se relacionando com o Senhor. Muita gente tem o hábito de confundir o trabalho eclesiástico, o trabalho relacionado a uma igreja ou a uma instituição, às vezes até o aspecto da caridade, da bondade, da ação social, como se isso fosse fruto de uma vida transformada. É bem verdade que, segundo Dietrich Bonhoeffer, um pastor de naturalidade alemã que viveu no período da guerra de Hitler e que se posicionou fortemente contra o apoio da igreja ao governo nazista e que por isso foi preso e acabou sendo morto nos campos de concentração, escreveu algumas obras belíssimas que até hoje nos ajudam e nos ensinam muito e nos ajuda a entender que a salvação não é o que ele chama de ponto de chegada, mas ponto de partida. O que quer dizer que nós não podemos pensar que as nossas boas obras são a evidência da nossa salvação, mas a salvação produz naturalmente boas obras. O que quer dizer que nem toda pessoa que faz coisas boas vai conseguir ser salva, especialmente por fazer coisas boas, mas quer dizer que toda pessoa salva necessariamente produz coisas boas. E é essa relação que Jesus está nos apresentando aqui. Ele diz que naturalmente toda árvore boa produz bons frutos. Necessariamente toda pessoa
que foi plantada em Deus, vai produzir coisas boas. E não necessariamente boas obras, mas coisas boas. O que quer dizer que às vezes quando nós exortamos alguém, e isso às vezes parece ser um ato maldoso, porque nós estamos falando duramente com alguém, nós estamos produzindo boas obras, porque produzir boas obras é trazer alguém para a presença de Deus, é ajudar alguém a mudar de caráter, é abençoar a vida dos nossos irmãos. E então, não necessariamente fazer coisas boas ou boazinhas vai nos tornar um homem salvo, uma mulher salva, um verdadeiro profeta diante de Deus. Mas os verdadeiros profetas necessariamente terão boas obras e serão conhecidos por estas boas obras. Uma última questão extremamente importante, tratada por Jesus aqui nesse texto, é que ele diz que no último dia muitas pessoas dirão: profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome e fizemos maravilhas em teu nome. O que quer dizer que é preciso um grau de proximidade com Jesus, de experiência com Jesus, de envolvimento com Jesus e com o Espírito Santo para poder promover essas ações. E mesmo assim, Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. O que quer dizer que é possível que algumas pessoas, inclusive, tenham uma proximidade com a fé e que consigam, inclusive, promover ou fazer coisas que só a fé poderia promover. E mesmo assim, não serem conhecidas por Jesus. Porque tudo o que nós produzimos no reino de Deus precisa ser em dependência de Deus e em dependência de Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos, até aquilo que parece bom, até aquilo que parece espiritual, que tem fruto de autonomia, que não tem dependência de Deus, que não é fruto de uma vida inteira na presença de Jesus, mas é fruto de um momento de emocionalismo, que é fruto de um momento apenas, de uma experiência única que não se reflete em toda a vida, em tudo aquilo que se faz. Jesus diz: não conheço, se afaste de mim, porque no fundo você está praticando a iniquidade. Então esse texto nos alerta, queridos, para as nossas obras, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós produzimos até a nossa bondade diante de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que até aquilo que a nós parece bom, diante de Deus são trapos quaisquer de imundície, e nós não podemos apresentar qualquer coisa a Deus se não tivermos passado isso pela purificação do próprio Deus nas nossas vidas. Então tenham cuidado com os falsos profetas que, segundo o texto que nós acabamos de ler, vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tenha cuidado com aqueles que têm aparência de boas obras, mas que no seu interior querem apenas devorar as ovelhas, querem apenas aproveitar aquilo que de bom ou de benéfico você possa ter. Preocupe-se em estar perto das pessoas que têm demonstrado uma vida inteira, uma trajetória inteira de boa caminhada, de bons frutos. E os frutos, novamente, lembrando, pensando nas ações, pensando na maneira como traz pessoas para perto de Deus e na maneira como abençoa a vida das pessoas. Que você seja um dos profetas verdadeiros que este mundo precisa, porque este mundo precisa de muitos profetas verdadeiros. Que você tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.